Oi todo mundo, eu sou a Bruna, moro aqui nos Estados Unidos, estudo em uma faculdade americana, esse é meu segundo ano de graduação e hoje eu vim responder todas as perguntas que vocês mais me fizeram lá no Instagram. Se você não me segue ainda, segue agora porque eu mostro muito a minha rotina. Mas vamos logo responder essas perguntas sem enrolação. Mas o que eu tinha que fazer pra vir estudar nos Estados Unidos e vivenciar esse High School Musical? Eu tinha que estudar sobre intercâmbio de high school, como fazer, quanto que tinha que pagar. Então eu assisti basicamente todos os vídeos no YouTube e tinham várias experiências negativas sobre esse intercâmbio, principalmente com host family, mas isso não me impediu de querer ainda assim estudar nos Estados Unidos. E quando eu quero uma coisa, nossa, eu sou muito cabeça dura. E um dia eu tava andando na minha cidade e vi uma agência de intercâmbio que as youtubers de intercâmbio sempre falavam sobre, e eu falei pra minha mãe pra gente entrar, pra conhecer mais sobre o intercâmbio, ver quanto que era. E a gente quase caiu pra trás, porque era muito caro. Então ali minha mãe me cortou, falou: não, Bruna, impossível pra gente, muito caro, não tem a mínima condição de você fazer esse intercâmbio. Eu obviamente fiquei muito chateada, eu chorei muito, porque era como se alguém falasse que meu sonho não ia ser realizado. Passou um tempo, eu descobri sobre faculdade nos Estados Unidos, que era ainda mais cara do que o intercâmbio de high school. Só a minha faculdade custa $80.000 por ano, mas o negócio de faculdade é que existe bolsa, então meu sonho era possível de ser realizado. Obviamente que não é fácil ganhar bolsa, e eu quero que isso fique claro pra que ninguém entre nesse processo sem saber no que tá se metendo e depois quebrar a cara, por minha culpa, principalmente. Mas eu tava disposta a tentar. No terceiro ano, quando eu realmente decidi focar, eu não consegui me candidatar no terceiro ano, porque é muita coisa que você tem que fazer. Eu tirei um ano sabático, que eu não tava estudando pra escola, não tava em cursinho, não tava trabalhando, mas tava me dedicando à candidatura pras faculdades dos Estados Unidos. E eu não passei. Na verdade, eu passei com uma bolsa insuficiente. Em outras faculdades eu fui negada. Então eu tentei mais um ano sabático para se dedicar a esse processo, e foi quando eu passei. E o que me atraiu muito sobre as faculdades nos Estados Unidos, além de elas também terem muitas atividades extracurriculares e eventos sociais, era que a gente podia escolher nosso curso depois do segundo ano de graduação. No segundo ano, exatamente. Então a gente, quando passa, não vai para um curso específico. A gente pode explorar vários cursos antes de decidir. Isso era algo que eu não gostava no Brasil, que eu não me identificava muito, porque você só tem que estudar o seu curso, você não pode explorar outras áreas. E eu sou uma pessoa muito interdisciplinar, então estudar nos Estados Unidos era perfeito por causa disso. Segunda pergunta: o que eu estudo na faculdade? Nessa quinta-feira eu vou declarar o meu curso. Na verdade, eu já propus pra faculdade, só que eles têm que aceitar. Minha faculdade é um pouco diferente de outras faculdades, porque a gente tem que escrever uma redação ao longo de vários períodos da graduação. E eu propus como cursos primários, comunicação e vídeo, cursos secundários, espanhol, estudo de gênero, estudo de imigração. Ou seja, 5 cursos. Eu sou meio doida, mas a minha orientadora aceitou e me aconselhou a fazer isso, então ok. Terceira pergunta: me fala um pouco sobre a sua faculdade. Eu estudo em Bennington College, que é uma faculdade liberal arts, ou seja, é uma faculdade pequena que é focada em cursos de graduação e não pós-graduação, que é diferente de uma universidade. A gente fica localizada em Vermont, que é um estado no topo dos Estados Unidos, quase no Canadá. É muito frio aqui, tá sempre chovendo também, um tempo nublado, não é meu clima favorito, mas é o que temos pra hoje. É onde eu consegui bolsa e que mais tem a ver com os meus interesses. Minha faculdade é um pouco diferente de outras faculdades nos Estados Unidos, justamente porque nosso processo de declarar curso é um pouco mais complexo. A gente tem reuniões com professores para ver se eles vão aprovar o nosso curso. A gente pode montar nosso próprio curso e a gente tem que fazer 4 estágios até o final da graduação, o que é um pouco muito, mas tudo bem. A gente normalmente faz esses estágios durante as férias, tanto a de inverno quanto a do verão. A gente tem que trabalhar 200 horas para classificar uma experiência como estágio. Não é 200 horas por semana, obviamente, nem por mês, é um pouco mais que um mês, geralmente. E aí, nas primeiras 6 semanas do ano, a gente não tem aula porque a gente tá trabalhando. Na minha faculdade tem muita gente que gosta de arte, estuda arte, principalmente artes visuais, teatro, dança e música. Quarta pergunta: resume a candidatura para faculdades dos Estados Unidos. Ela é complexa, tem várias etapas, vou falar todas elas. A primeira coisa que você tem que enviar é notas da escola, do 9º ao 3º ano do ensino médio. Além disso, tem o SAT ou o ACT, que as pessoas costumam traduzir como se fosse o vestibular americano, mas é bem diferente de um vestibular ou do Enem. No SAT tem só matemática e inglês, no ACT tem matemática, inglês e ciências. Com a pandemia, muitas faculdades colocou esse requerimento como não obrigatório, mas é muito recomendado que você envie, principalmente se você quer bolsa. Além disso, você vai ter que enviar cartas de recomendação, geralmente são 2 de professores e 1 do seu coordenador ou diretor
da escola. Quarta coisa que você tem que enviar para as faculdades são redações. Tem o personal statement, que é a redação de 650 palavras que você envia para todas as faculdades, e tem as redações suplementares, que cada faculdade vai definir seu tema. Além disso, você vai ter que fazer atividades extracurriculares, você pode mencionar até 10 atividades, e honor, que são premiações, e aí você pode mandar 5, às vezes mais. Também você precisa fazer entrevistas com as faculdades. Algumas vão te chamar para entrevista, outras você vai ter que ir atrás. Para você tentar a bolsa, geralmente também vão pedir formulários financeiros, porque muitas das bolsas são baseadas em necessidade financeira. Então você vai ter que provar que você não pode pagar pela faculdade. E aí você envia imposto de renda e outros documentos dependendo da faculdade. Mas tudo isso que eu tô falando vai ter no site de cada uma que você quer se candidatar. Então se você procurar assim Harvard e Apply, vai sair essa lista de coisas que você precisa enviar. Quinta pergunta: como estudar nos Estados Unidos de graça? Para isso você vai ter que conseguir uma bolsa 100%, que inclui anuidade, alimentação, moradia. Se ela não inclui essas duas últimas coisas, você provavelmente vai ter que pagar uns $20 mil por ano, que dá uns 100 mil reais. Eu sei que nem toda família pode, por isso que eu falo para tentar essa bolsa um pouco maior. E como conseguir essa bolsa integral? Você vai ter que buscar uma bolsa de necessidade, ou seja, você não pode pagar pela faculdade. Você vai ter que provar isso para a faculdade, e aí ela vai cobrir para você todos os seus gastos. Ou você vai tentar uma bolsa de mérito. Você é muito excelente academicamente, a faculdade quer muito ter você lá, então ela vai cobrir seus gastos. A terceira bolsa é uma mistura das duas primeiras, ou seja, ela é necessidade e mérito. Eu tenho essa bolsa. Cada faculdade pode ter tipos diferentes de bolsa, e você vai encontrar isso buscando no Google o nome da faculdade mais Financial Aid, ou o nome da faculdade mais Scholarships. Cada bolsa também tem seus requerimentos. Tem faculdade que tem bolsa de mérito que você vai ter que escrever uma redação a mais, ou fazer entrevista, ou às vezes não vai precisar fazer nada, o que é ótimo. Meu celular tava descarregando, então eu corri aqui pro meu quarto pra continuar respondendo as perguntas pra vocês. E a sexta pergunta é: se eu votei, como funciona? E se tem urna eletrônica aqui nos Estados Unidos? Sim, tem urna eletrônica, eu acho que eles trazem do Brasil. É do mesmo jeito que se vota no Brasil. Só que aqui tem poucos colégios eleitorais. São nas cidades, geralmente, que tem mais brasileiros, o que faz sentido. Por exemplo, Boston, Nova York, Miami, acho que Orlando e algumas cidades da Califórnia. No meu estado não tem colégio eleitoral. Então eles me colocaram pra votar em Boston, que é 3 horas daqui. Eu teria que pagar transporte pra chegar até o local de votação, comida, ou seja, ia ser muito dinheiro, ainda mais que eu sabia que ia ter segundo turno. Então eu acabei não votando, mesmo tendo transferido meu título de eleitor para os Estados Unidos. Então eu tive que justificar meu voto, foi bem simples. E transferência de voto também é bem simples, você só tem que comprovar que você não tá morando mais no Brasil. Eu acho que eu mandei meu histórico escolar da faculdade, que tem o endereço da faculdade, então eles acabaram aprovando, mas eles demoraram muito pra responder. Sétima pergunta: as eleições do Brasil têm alguma repercussão nos Estados Unidos? E sim, muita. Mais do que eu esperava. Vários alunos da faculdade que conhecem um pouquinho sobre o Brasil, ou que fizeram intercâmbio no Brasil, vieram falar comigo, mas também professores. Hoje a minha professora me parabenizou pela vitória do Lula. Foi engraçado. Meu professor de espanhol e de política também estavam a favor do Lula e contra o Bolsonaro. A notícia que chega aqui nos Estados Unidos pelos jornais é que o Bolsonaro é muito ruim, então muita gente aqui é contra o Bolsonaro. Inclusive a revista Nature, que é a mais influente de ciências do mundo, se posicionou contra o Bolsonaro. O The New York Times e o The Guardian também, com o argumento de que o Bolsonaro não é ruim só pro Brasil, mas também pro mundo, principalmente por causa do desmatamento da floresta amazônica. Mas pelo que eu acompanhei de outros jornais, eles só noticiaram o que estava acontecendo, eles não necessariamente tomaram uma posição. Quando era pra criticar, eles criticavam dos dois lados. A Fox é o canal mais conservador que tem nos Estados Unidos, eu acho. Ou pelo menos é o conservador mais famoso. Eu não vi eles falando bem do Bolsonaro. Eles também só noticiaram, pelo menos na versão escrita. Talvez eles tenham falado bem na versão na TV. Mas eu não tenho TV aqui na faculdade, então eu não vi. Se você gostou desse vídeo, assiste meu tour pelo dormitório da faculdade. É muito interessante, eu mostro várias casas que tem aqui e explico como que é dividir uma casa com 35 pessoas. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo.